Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham aqui pelo YouTube ou pelos canais disponibilizados pelas fundações ou pelos partidos políticos. Nós falamos aqui em nome do Observatório da Democracia, criado a partir de janeiro de 2019, e que reúne aí um fórum de debate que reúne as fundações dos partidos políticos, dos partidos progressistas e democráticos. Os partidos, logo após a eleição do Bolsonaro, se reuniram, né, antevendo já essa situação de agressão à democracia que estamos vivendo e vivenciando diariamente, e resolveram criar esse espaço, Observatório da Democracia, para acompanhar as políticas públicas e para fazer essa verificação do respeito às instituições democráticas, à democracia, e tem sido um saldo muito positivo para as fundações. Então, é uma iniciativa aqui que reúne as fundações Perseu Abramo, do Partido dos Trabalhadores, da Fundação Maurício Grabois, do Partido Comunista do Brasil, a fundação ligada ao PDT, Leonel Brizola e Alberto Pasqualini, a Fundação Lauro Campos, Marielle Franco, do PSOL, a Fundação da Ordem Social do PROS, a Fundação Astrogildo Pereira, do Cidadania, e a Fundação Cláudio Campos. Acho que eu pulei aqui a Fundação João Mangabeira, do PSB. Então, todas essas fundações reunidas criaram esse espaço democrático, esse espaço de debate em defesa da democracia, e é nesse contexto que nós organizamos essa 17ª web conferência, nesse momento aí crítico, delicado que vivemos, né, da pandemia, né, que restringe o nosso encontro, a nossa ação política e que impõe cada vez mais ao poder público e às instituições e às entidades e aos cidadãos uma postura, né, de enfrentamento dessa crise sanitária, né? Além da crise sanitária, a gente tem a perspectiva aí de conviver com uma crise econômica, né? Uma crise da pós-pandemia, né? Não bastasse isso, nós estamos vivenciando também uma crise política, né, de agressão às instituições democráticas e de descuido, né, com a nossa democracia, atitudes aí bastante agressivas, né, coordenadas por uma coisa que se chama Gabinete do Ódio, e que tem ligações diretas com o Planalto. É isso que a gente está vendo através do processo de investigação do Supremo Tribunal Federal. E não bastasse isso, esse cenário, né, da crise da educação, né? Apesar dos avanços que tivemos nos últimos anos, nós vimos aí em pouco mais de 1 ano e meio de governo um total descompromisso, né, desde a nomeação dos ministros da educação, e, na verdade, além do descompromisso, na verdade, é uma destruição, né, de muitas conquistas que nós tivemos durante esse período. Todos aí se lembram, né, do tsunami da educação, uma luta intensa, né, dirigida aí pelas entidades estudantis, pela UNE, pela UBS, pela NPG, e também pelos trabalhadores na educação, pelos cientistas, pelos trabalhadores nos institutos de pesquisa, e que acabou garantindo aí recursos para a educação que estavam sendo restringidos pelo ministro. Temos essa situação insólita aí, né, de questionamento, né, de mestrado, plágio, questionamento de doutorado, da atual nomeação do ministro, do atual ministro da Educação. O nosso objetivo aqui, então, todas essas fundações, é reunir justamente essas diferentes visões desse processo todo, né, essa análise da situação atual e de que alternativas nós podemos buscar, né, para pressionar o governo e mesmo independentemente, autonomamente, né, que as instituições e as pessoas podem tomar nesse momento de crise pandêmica, crise política e crise econômica. Então, a gente reúne aqui, a gente agradece, as fundações agradecem aqui o professor João Carlos Salles, que é reitor da Universidade Federal da Bahia e presidente da Andifes. Vamos reunir aqui também o professor Heleno Araújo, que é presidente da CNTE, e também os estudantes Iago Montalvão, que é presidente da UNE, e a nossa querida Rosana Barroso, que é presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Então, a gente espera, né, promover aqui
alguma reflexão, algum debate, alguma busca, né, de solução para esses problemas tão candentes que nós estamos acompanhando aí. Então, assim, só para tentar organizar um pouco a dinâmica do nosso trabalho aqui, nós, então, essa abertura, né, em seguida eu já passarei a palavra ao nosso primeiro convidado, o professor João Carlos Salles, né, e logo em seguida passo a palavra ao Iago Montalvão, e que vocês vão ter 7 minutos cada um para fazer a fala, tá? Logo em seguida, a gente ouve o professor Heleno e depois a Rosana, tá? Logo após essa primeira rodada, a gente faz aqui um destaque de algumas questões, né, que a gente acha que poderiam, né, ouvir de vocês, e devolve a palavra a vocês na ordem inversa, né, do que foi iniciado o debate, para uma conclusão final em 5 minutos. Esse modelo aqui que a gente desenhou tem sido até interessante, porque ele não fica cansativo, né? 7 minutos não é um tempo tão grande, mas não é um tempo tão pequeno, e de modo que a gente pode aí, em mais 5 minutos, ouvir vocês e as considerações finais, tá bom? Sem mais delongas, eu agradeço a participação de vocês, agradeço a todos os internautas que estão nos acompanhando, agradeço às fundações e aos partidos políticos pela realização dessa importante atividade. Então, nós vamos debater aqui a crise na educação, né? Nós tivemos aqui na sexta-feira um debate muito interessante com os ex-ministros da educação, também abordando essa questão da crise na educação, ali com uma visão dos gestores, né? Então, damos sequência a isso agora, ouvindo os estudantes e os trabalhadores da área da educação, tá bom? Então, professor João Carlos, 7 minutos. O senhor precisa só liberar o seu microfone. A gente sempre esquece, parece até que não tem prática de live ultimamente, mas muito obrigado, é bom estar aqui com vocês. De fato, a pandemia explicitou vícios e virtudes na nossa sociedade. Explicitou vícios terríveis, a estrutura desigual, excludente de nossa sociedade, o déficit, por exemplo, terrível de acesso a tecnologias digitais, e esse déficit, é claro, que afeta nossos estudantes especialmente, afeta a sociedade, milhões e milhões de pessoas sem acesso a uma conta bancária, sem acesso à internet. Nós vimos, então, um quadro de uma sociedade brasileira marcada pela exclusão. Explicitou os efeitos danosos do negacionismo, do obscurantismo, quando se trata de políticas públicas em relação à saúde. Nós temos hoje um destino incerto. O combate à pandemia seria muito mais seguro se nós contássemos com uma decisão unificada, orientada pela ciência, pelos melhores dados, e não tentativas de ocultar dados, repensar, evitar, fazer algo que não tenha base científica, incitar a população a não cumprir medidas de distanciamento social. Esses são vícios que a pandemia explicitou. Por outro lado, também trouxe à tona algo que é claro, virtudes de projetos de longa duração do Estado. O Sistema Único de Saúde, a universidade pública, instituições como a Fiocruz. Ora, nós somos hoje instituições que estão no combate à pandemia, com um grande destaque, mostrando as virtudes do conhecimento e da solidariedade. São muitas as pesquisas hoje realizadas, e aí nós temos até que fazer aquele raciocínio. Imaginem como não seria melhor a nossa resposta se, ao longo desses últimos anos, tivéssemos tido aportes mais substantivos, se houvesse financiamento e não ataque, como nós temos presenciado, por exemplo, a universidade pública. Ataque ao modo de vida da universidade, ataque às relações democráticas que se tecem em nosso tecido, ataque ao conhecimento científico produzido em nossas instituições. Então, é preciso fazer esse primeiro raciocínio sobre essa dupla face terrível que a pandemia nos traz, salientando, claro, nossa opção não é pelo vício, é pela virtude, a virtude do conhecimento, é pelo espaço de colaboração científica, é por realizar mais e mais pesquisas, é por
em certa medida, lembrar, né, que a credibilidade dos gestores está na proporção em que eles atentam para os valores acadêmicos, científicos, valores morais, né? Ou seja, nós vivemos nesse cenário, um cenário de preocupante degradação moral, se os valores mais elevados, constitutivos da sociabilidade, no sentido de ser um lugar de civilização e não de barbárie, se esses valores não se afirmarem, nós temos um cenário muito preocupante. Então, é muito interessante lembrar aqui, por um lado, algo que parece trivial, meu caro. Veja, nós estamos falando de algo que não se precifica. Entretanto, ultimamente, vimos que o valor da vida, que é outro valor de longa duração, foi precificado, colocado em função de certas variáveis econômicas, como se fosse algo que pudesse colocar numa balança e saber, olha, podemos, nesse momento, conduzir tantas pessoas à morte, isso vai ser melhor para a economia do que se nós nos mobilizarmos para proteger essas pessoas. Vai ser caro proteger essas pessoas, vai ser contra o rumo da economia proteger essas pessoas. Ora, se joga no meio do cálculo econômico algo que está fora do cálculo, porque é condição de possibilidade para a própria sociabilidade, a vida. É nesse sentido que eu devo dizer que, ultimamente, alguns movimentos confluem, não por acaso. Nós temos defendido a vida, a ciência, as universidades, a democracia, o meio ambiente, porque são todos valores que lembram a natureza da cultura e da civilização, né? Então, essa é a primeira observação que eu gostaria de fazer. E agora, ao pensar o enfrentamento dessa crise e as saídas que nós devemos ter, eu quero destacar o papel da universidade. Me cabe isso, sou presidente da Andifes, associação que reúne os reitores das universidades federais. Vocês viram recentemente, têm acompanhado os ataques diretos à autonomia da universidade, por exemplo, tentativa de intervenção para escolher os dirigentes, ataques a certas áreas do saber, ciências humanas, por exemplo, em geral, filosofia, etc., sendo atacado por uma visão instrumental que imagina que só vale o conhecimento que dá um retorno imediato, que não pensa no futuro da sociedade, não pensa na formação do pensamento. É nesse sentido que eu devo dizer que a universidade pública é um equipamento especial que sugere que a nossa sociedade projeta um futuro com certos valores democráticos, valores amparados no conhecimento. E quero lembrar também, nesse momento, onde alguns até aproveitam para transformar a universidade presencial em uma universidade meramente digital, que aquele déficit que me referi de tecnologias digitais, ele deve ser corrigido, mas não para suprimir o nosso convívio, a forma de vida presencial que está nas universidades. Ou seja, a universidade é lugar de encontro, de acolhimento, de pessoas debatendo, fazendo política também, se mobilizando, vivendo, se formando como cidadãos, ou seja, fazendo uma experiência única que torna a universidade uma forma de vida singular a ser protegida num cenário como esse. Disseram, vou concluindo, né, que nossos espaços eram espaços de balbúrdia, de servidores públicos que não trabalham e coisas desse tipo, como se estivéssemos dominados por ideologias as mais estranhas. Não, nós somos dominados por uma ideia simples, de que em nosso espaço a palavra, a demonstração, a argumentação, o diálogo tem precedência sobre outras formas de poder. Nós somos dominados pela ideia de que cumprimos algo que nos ultrapassa, a produção de conhecimento, os laços de solidariedade. E, finalmente, não podemos deixar de dizer que, como equipamentos de longa duração da sociedade, como promessas que nossa geração lança para gerações futuras, nós somos, sim, um espaço que pode ter até sua boa balbúrdia, porque nunca seremos espaço da barbárie. Obrigado. Obrigado, professor João Carlos Salles. Passo a palavra, então, ao Iago. Um pouquinho antes aqui da gente entrar, né, sobe a notícia aqui de suspensão da posse do atual ministro da Educação. A gente vem acompanhando aí, esse não é o primeiro
Até houve o reconhecimento aí do ex-ministro da Justiça, de que teria também plagiado aí um trabalho acadêmico. O ministro anterior também houve denúncias nesse sentido. Então, mas no fundo, além dessa coisa, assim, quase que inominável de alguém que assume um posto como ministro da Educação, se deparar com essa situação vexatória de maquiagem, né, de currículo. Então, mas infelizmente esse é só mais um caso, né, desse governo atual. O maior problema, na verdade, é todo o descaso, né, com a educação, e na verdade o movimento, como ressaltou aqui o professor João Carlos, de um movimento anti-intelectual, né, um movimento anti-civilizatório, anti-conhecimento, né, que o diga aí os seguidores dessa ideia da não vacina, da não ciência, né? Então, Iago, a Uni tem ido para as ruas aí no período que, né, a gente podia fazer as manifestações e tal, e protagonizou uma luta muito intensa aí, né, pela garantia dos recursos da educação. Então, é com prazer que a gente ouve aí as palavras da Uni através aí do nosso presidente Iago Montalvão. Fique à vontade, Iago, 7 minutinhos. Certo, Leociro, obrigado. Cumprimento aí a todas as fundações que cumprem um papel importantíssimo na preservação das nossas ideias, do conhecimento, né, da difusão da teoria importante na disputa e no debate político, por estar realizando também essa atividade que dialoga com organizações da sociedade civil, né, que conduzem aí a representação de categorias muito diferentes da nossa educação, e cumprimento, portanto, os nossos demais convidados aqui, professor João Carlos, Heleno, e também a minha querida amiga Rosana, que é da nossa entidade irmã, a UBS, né, mas que todos aqui a gente tem se encontrado bastante aí, seja nas reuniões, nas lutas, né, nas lives, e no que for possível e necessário para a gente defender a nossa educação, e é para isso que a gente existe, né? É para isso que a gente se organiza, é para isso que a gente está junto, e nesse momento, talvez mais do que nunca, pelo menos nos últimos 30 e poucos anos de democracia, né, de ainda jovem, tão falha a democracia no nosso país, esse é o momento em que se exige maior necessidade de defender a nossa educação do que em todos os demais momentos, né? E a gente vê isso fazendo um diagnóstico do que foi esse 1 ano e meio de Ministério da Educação, de governo Bolsonaro, né? Entendendo que não é só um projeto dos ministros ou das pessoas que estiveram no Ministério da Educação, é um projeto do governo, né? É um projeto que se apresenta, inclusive, desde antes desse governo ser eleito, quando já vinha ali defendendo todas essas medidas que a gente já conhece de cunho conservador, de cunho reacionário, que atacam a educação como a gente imagina e como a gente deseja, que é a educação libertadora, que é a educação emancipadora, que é, no caso das nossas universidades, uma educação e uma instituição pública de ensino superior que sirva ao desenvolvimento social, que sirva ao desenvolvimento tecnológico, buscando a justiça social, buscando um país mais forte e soberano. Então, o projeto de educação do Bolsonaro é contra tudo isso. E, quando a gente fala das universidades, ainda mais especificamente, a gente entende por que tem sido o centro e o alvo prioritário de muitos dos ataques desse governo, né? Porque a universidade pública, ela é um ambiente em que se preserva o dinamismo do debate científico, né? A contradição entre pensamentos, a diversidade de opiniões, as contradições que geram sínteses e inovações no pensamento científico, né? Inovações seja no pensamento social, seja no desenvolvimento tecnológico, seja na área da saúde. E esse é um tipo de questão que não se encaixa com o projeto do Bolsonaro, né? Porque o conservadorismo, ele preza por, exatamente como diz o nome, conservar tradições, conservar verdades prontas e acabadas, e isso não se encaixa com os preceitos da universidade. Existe justamente para questionar a verdade, questionar tradições estabelecidas, né? Então ele passa a enxergar a universidade como
um inimigo, uma barreira ao seu projeto de dominação cultural e ideológica. E aí o que ele fez nesse último ano e meio? Jogou o MEC nas mãos dessa guerra cultural completamente. Então, a gente vê que tanto Vélez quanto Weintraub, eles cumpriam um papel ali meramente de ferramental, instrumental, ideológico-cultural do bolsonarismo, né? Quer dizer, era o tempo todo cravando polêmicas, atacando as universidades, falando em escola sem partido, que na verdade é escola com mordaça, né, como a gente chama, falando em ideologia de gênero, falando em militarização das escolas. Era uma agenda o tempo todo pautada pela ideologização e não pelo debate pedagógico, pelo debate educacional, pelo debate estrutural, inclusive, de investimento que demandam as escolas, as universidades, o debate de direitos dos estudantes, o debate de desenvolvimento científico. Nada disso pautou o MEC nesses anos, né? Exatamente porque é esse o projeto do Bolsonaro. E eu acho que a reação dos estudantes e também dos professores, dos técnicos, demais profissionais em educação, foi fundamental para esgarçar esse tipo de pensamento que vinha se travando ali no MEC, né? Quando a gente fez o tsunami da educação, nosso questionamento era justamente sobre a necessidade de investimentos públicos nas universidades que eles tentavam sufocar ao retirar recursos, ao não priorizar, porque quando você bloqueia os recursos da universidade, o que você está fazendo é não priorizar uma área que é prioritária, na nossa opinião, para, em contrapartida, liberar recursos para pagamento de dívida pública, outras questões que, num debate econômico, que aí é mais aprofundado, não há consenso sobre esse tipo de medida, porque eles tentam passar essa ideia, né? Mas não há. Então, é uma opção política pelo enfraquecimento da universidade pública. E foi isso que a gente denunciou ali no tsunami. Mas, ao mesmo tempo, a gente denunciava a forma arbitrária com que vinha se tratando a educação no nosso país, né? E essa mobilização continuou durante o ano todo, né? Discussões, debates, passeatas. A gente fez passeata em agosto, a gente fez passeata em setembro, a gente fez passeata em outubro. Foi um ano de muita luta, muita mobilização, né? E esse ano também começou com mobilização, por conta dos erros no Enem, que começaram lá em janeiro, depois o adiamento do Enem, que mesmo diante da pandemia e a impossibilidade da gente realizar grandes passeatas, a gente foi pela internet, venceu isso. Então, esse conjunto de fatores ajudou a desestruturar essa ideia que o governo tentava cristalizar no MEC, essa ideia conservadora, né? Esse projeto conservador. E, querendo ou não, de alguma maneira, esse novo ministro que eles indicam demonstra um recuo nesse sentido da disputa ideológica, mas não devemos cair na ilusão de achar que, de alguma maneira, o projeto do Bolsonaro para a educação recuou ou foi desestruturado. Pelo contrário, eu acho que ele mantém a mesma perspectiva do que eles acreditam para a educação, tendo apenas um recuo muito pontual ali no sentido da polêmica que representa o determinado grupo que se chamam de olavistas, né, estando no MEC, aí você transfere para os militares com uma certa pitada ali de influência do mercado financeiro também, que tem um grande interesse no ambiente educacional, tendo em vista os grandes conglomerados do setor privado de educação, tendo em vista a tentativa de projetos aí que buscam influenciar e caminhar num rumo de privatização das nossas universidades públicas, né? Então, nós vamos estar atentos para isso. Agora, é muito grave o que acontece, porque o Bolsonaro, ele afirma ter escolhido um ministro com base no currículo dele, e logo em sequência a gente descobre que boa parte daquele currículo que vinha sendo divulgado, ele simplesmente não existe. E aí não é só uma questão de ter ou não ter currículo, né? Eu acho que tem pessoas muito bem formadas, muito bem estruturadas, ambientadas para dirigir o MEC e que às vezes não tem doutorado, né? A gente também não pode cair nessa falsa polêmica de que apenas os títulos definem uma pessoa, né? Mas os títulos, eles são importantes porque eles configuram trabalho, pesquisa, dedicação durante um tempo grande, e eles dizem respeito a um trabalho sério que acontece nas academias, nas universidades, né? Porque é a partir dessas titulações que se desenvolvem teses, que se desenvolvem pesquisas, e você ter alguém que se propõe a ser ministro, que frauda esse tipo de informação, é muito grave, porque aí você está colocando em xeque todo esse sistema educacional, acadêmico, enfim.
Então, eu acho que isso precisa ser colocado em prova, precisa ser investigado a fundo, porque não é meramente você omitir uma informação, não, é você colocar em questão um debate importante sobre formação acadêmica, e não pode alguém que vai ser uma referência como ministro já começar dando esse tipo de exemplo, né? Então, mas eu acho que isso é grave pelo exemplo que representa. Mas a nossa maior preocupação mesmo é que tipo de projeto eles vão conduzir ali. Porque nesse momento, o que o MEC deveria estar pensando, e aí eu vou encerrando aqui, nesse momento o MEC deveria estar se debruçando sobre as questões mais importantes da educação nesse momento, que é, por exemplo, a aprovação do Fundeb, que vai acabar esse ano e que tem uma proposta avançada no Congresso Nacional com quase zero participação do governo nessa discussão, e que se não for aprovado esse ano ainda, e nós sabemos que é urgente porque precisa de regulamentação, tem eleições no segundo semestre, e acho que o professor Heleno vai falar melhor do que isso, mas essa é uma preocupação que precisa ser urgente. Em relação às universidades, como que se dá nas universidades públicas a retomada das atividades, tendo em vista que pode não ter aula presencial até o final desse ano, né? Como que está se dando o debate do MEC em relação às secretarias estaduais de educação? Esse diálogo era inexistente, tem sido inexistente, e há uma pressão pela retomada das aulas sem se preocupar com o elemento mais básico, que é a vida das pessoas. Como que o MEC vai se inserir nesse debate? Como que o MEC vai se inserir no debate da ampliação de investimentos para as universidades, no sentido de garantia de permanência para os estudantes, que agora têm mais dificuldades ainda devido à pandemia, de queda de renda, de perda de empregos, de necessidade de equipamentos tecnológicos para acompanhar atividades. Não podemos deixar que os nossos estudantes fiquem 1 ano sem ter acesso a algum tipo de atividade de ensino, né? Por mais que nós não queremos que eles sejam obrigados a ter esse tipo de atividade, mas é preciso oferecer alguma estrutura para eles. Ou os estudantes das universidades privadas, que apresentam uma taxa de evasão de 20%, e concluo, uma taxa de evasão de 20%, uma taxa de inadimplência crescente de 70%, como que o governo vai construir políticas públicas para auxiliar esses estudantes que não estão conseguindo pagar as mensalidades nas privadas? É esse tipo de preocupação que precisa estar na agenda do Ministério da Educação, e não debates ideológicos, debates fora das questões centrais que a educação e os estudantes brasileiros demandam hoje, né? Então, o MEC não pode ser uma ferramenta de guerra cultural exclusivamente, aliás, e nem parcialmente, não pode ser. O MEC tem que servir para pensar pedagogicamente, tecnicamente, e politicamente também, mas aquilo que serve de fato, à educação, à ciência, à tecnologia e aos estudantes, professores e todas as categorias envolvidas na nossa educação brasileira. É isso, agradeço o espaço. Obrigado, Iago. O Iago aqui traz contribuições importantes, né, em continuidade aqui ao raciocínio do professor João Carlos, essa situação de um ataque diário, né, desde o início do governo Bolsonaro, às universidades, né, não só as universidades, mas aos centros culturais, à cultura de modo geral e ao conhecimento de modo geral, né. E o Iago aqui traz algumas questões também importantes sobre a perspectiva e de volta, né, das aulas, né, presenciais ou não. É um debate intenso que envolve aí toda a comunidade escolar e as autoridades, né, e principalmente, claro, os estudantes e também os pais, ou seja, toda a sociedade interessada nessa questão, porque é uma questão fundamental para a retomada, a reorganização da vida, né, nossa. É claro que com a primazia, como disse o professor João Carlos, da vida, né? Então é esse um pouco o propósito aqui desse nosso ciclo de debates, né, que é debater, né, através aqui desse diálogo, a vida e a democracia. E nesse sentido é bom a gente ouvir todos os setores envolvidos. Então vamos ouvir aqui o professor Heleno Araújo, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Educação. Então, professor Heleno, seja bem-vindo, né, para o uso aí dos seus 7 minutos. Obrigado. Obrigado, Leoci. O cumprimento, já agradecendo e cumprimentando todas as fundações que organizaram esse espaço de debate sobre os diálogos, a vida e a democracia. Muito importante isso sempre na nossa vida,
e dentro do contexto que estamos vivendo, mais importante ainda. Quero saudar meus parceiros e entidades irmãs e atuantes no Fórum Nacional Popular de Educação, a Andifes, comentando o reitor João Carlos, a UBS, a nossa estudante Rosana, e a UNE, ao nosso companheiro Iago, estudantes aí da Educação Superior, e juntos atuamos nesse Fórum Nacional Popular em Educação, em defesa do direito da educação para todos e todas. Leoci, você informou no início que era a 17ª edição desse programa, número 17, que atacou a democracia em nosso país, e hoje nem tem mais número, né? Esse presidente que foi eleito com 17, e hoje não tem mais número, né? Tenta aí se recompor, porque de fato é um governo complicado e difícil. 1 ano e meio de governo que foi eleito em cima de mentiras, de fake news, que está sendo aí investigado e vai ser comprovado que, de fato, foi utilizado recursos de formas indevidas para mentir para o povo brasileiro, mentir para os eleitores e as eleitoras e trazer esse governo que não coordena nada em nosso país, não comanda nada em nosso país. Governo que eleito com base de mentiras, um governo que nega a vida, a existência, nega a ciência. E tem, né, nos seus ministros, que não é o primeiro caso, né, que faz declarações falsas. Isso é terrível, essa falta de ética, de compromisso com o povo. O Iago falava aqui que é a questão de títulos, não é questão de títulos para assumir o Ministério da Educação, mas foi a declaração que é colocada, que foi colocada por ele, uma declaração falsa, né, para se encher de títulos e ser colocada da forma como foi apresentado para assumir esse ministério. Então, mais uma comprovação de atitudes falsas, de um governo falso, que, infelizmente, traz consequências graves para o povo brasileiro. Como aqui esta mesa fala da vida, trouxe consequências graves para a vida do povo brasileiro. Essa quantidade de pessoas mortas em nosso país por conta desse inimigo invisível que é o coronavírus, né, tem, sim, a responsabilidade do governo Bolsonaro, que nega a existência do vírus, que combateu o isolamento social e matou o povo brasileiro. Então é importante esse diálogo aqui, que é um governo eleito fugindo do diálogo, fugindo do debate. Não participou dos debates, não se mostrou claramente sobre o que pretendia com o Brasil ao povo brasileiro. Então, tudo isso nós temos que corrigir. E a correção tem que ser rápida. Não podemos esperar até 2022. Por isso, temos inúmeros pedidos de impeachment no Congresso Nacional. E na próxima semana, outro grupo de entidades vai também pedir o impedimento desse governo. Porque para que possamos, de fato, ter vida e democracia em nosso país, temos que dar fim ao governo Bolsonaro. Não dá para continuar, né, atuando com um governo que não consegue cuidar do povo brasileiro, nem enfrentar as crises existentes. Esse momento é para tratarmos da crise na educação e a crise, ou a crise na educação, que não é de agora, é verdade. A educação é um direito humano e social que o Estado brasileiro deve ao seu cidadão, à sua cidadã. É um direito dessas pessoas e o Estado até hoje negou esse direito. Negou tanto para os que estão matriculados nas escolas, porque a infraestrutura da escola não é adequada para garantir a educação de qualidade. Temos escolas que não têm energia, que não têm água, que não têm banheiro, que não têm condições básicas para os nossos estudos. Um Estado que nega o direito à educação básica dos seus cidadãos. 80 milhões com 19 anos de idade ou mais que não conseguiram concluir a educação básica. Um Estado que coloca na sua Constituição Federal que até 2016 todas as pessoas de 4 a 17 anos deverão estar nas escolas. Estamos com 2,8 milhões nesta faixa etária fora da escola. Um Estado onde seus jovens de 15 a 19 anos são milhares que nem estudam e nem trabalham. Então, a crise na educação é antiga e não conseguimos dar conta, mesmo com todo o esforço da realização de conferências de educação em 2008, 2010, 2014, mudança na Constituição com a emenda 59, o projeto que nós fizemos, o PNE, 2014 e 2024.
Então, tudo isso foi um esforço enorme para avançar nesse direito e sair dessa crise que afeta a educação brasileira. Mas, Leoci, companheiros e companheiras, enquanto existir a Emenda Constitucional 95 de 2016, ano do golpe contra a democracia em nosso país, enquanto estiver tramitando no Senado Federal a PEC que o Paulo Guedes, ministro de Bolsonaro, colocou, acabando com os 25% vinculados à educação nos estados e nos municípios, e com isso, consequentemente, ele quer acabar com o Fundeb, que é um fundo que financia a educação básica, e com uma política que deu certo em nosso país, e que acaba este ano, e se acaba os 25%, acaba o Fundeb, porque são recursos subvinculados. Acabando o Fundeb, acaba uma política histórica e importante que nós conquistamos em 2008, o piso salarial profissional nacional do magistério público. Então, esse conjunto de medidas estão ameaçadas, e nessa tendência, com a Emenda 95, com a PEC com 88, e um governo sem ministro da Educação, porque em 1 ano e meio não teve nenhum ministro da Educação, o primeiro que passou lá marcou a história na educação, chamando os brasileiros de ladrões, que roubavam em aviões, que roubavam nos hotéis fora do país. Um segundo prefere dançar uma sala de trabalho do Ministério da Educação e criar polêmicas o tempo todo e não cuidar da educação do povo brasileiro. E vem um terceiro que mente para a sociedade. E nós, da CNPE, vamos entrar com ação declaratória. Queremos saber, João Carlos, esse dinheiro que foi lá para o doutorado e para o pós-doutorado, teve bolsa de estudos? Se teve bolsa de estudo, foi dinheiro público? Se foi dinheiro público, essa farsa tem que acabar, ele tem que devolver, tem que ser punido e não pode ser ministro da Educação do nosso país, Leoci. Obrigado, professor Heleno. Regularmente ali nos 7 minutos, muito bem. Aí, sem muita demora, a gente passa a palavra para a Rosana. Aí, Rosana, enquanto a gente está aqui debatendo, né, os problemas, a crise da educação e com a perspectiva e olhar de vocês, né, dos estudantes, dos professores, né, do conjunto de trabalhadores das universidades, nós estamos aqui, me parece que a Rosana teve um probleminha aqui, acho que ela caiu, vamos ver se ela volta aqui. Mas eu estava dizendo que, ela voltando, a gente refaz a pergunta aqui. Mas, na verdade, a gente está aqui debatendo esse problema da crise da educação, enquanto isso o governo, o Ministério da Educação, o ministro da Educação está ali preocupado em retificar o seu currículo, né? Mas foi bem lembrado aqui pelo Iago que, na verdade, existe um projeto, né? Um projeto de destruição, um projeto de ataque também à universidade, né? Então, era isso que eu ia passar a palavra aqui para a Rosana, né? Não sei se teve algum problema técnico aqui, mas, de todo modo, a gente aguarda um pouquinho aqui e vai dando sequência, né? A Rosana voltando aqui, ela dá o seu recado aqui em nome da UBS para todos nós. Bom, vamos dar sequência aqui, então. Eu havia programado, então, da gente fazer a segunda rodada aqui, né? Vamos ver, a Rosana está voltando aqui. Oi, Rosana, tudo bem? Conseguiu voltar aqui? Tá, vamos lá. Então, Rosana, eu estava dizendo aqui, enquanto a gente está debatendo aqui os problemas da educação, está refletindo, né, nesse espaço aqui do Observatório da Democracia, o Ministério e o próprio ministro aí estão preocupados ali em retificar o seu currículo, né? Mas o fundamental disso tudo, lembrado aqui pelo Iago, né, que não é uma questão pessoal e de título, né? É uma questão, lembrada aqui pelo professor Heleno também, uma questão de ética, de postura, né? De alguém que vai assumir o Ministério da Educação. Mas, fundamentalmente, de que é um projeto desenhado por Bolsonaro, pelo bolsonarismo, desde o início do governo. Então, essa situação agravada aqui pela crise da pandemia nos dá um cenário, assim, terrível, né, do futuro. Então, a gente queria ouvir aí os seus 7 minutos, a sua consideração, e depois a gente volta para mais uma rodada final aí de 5 minutos. Rosana, é com você. Boa tarde a todo mundo que nos assiste, boa tarde aqui
ao Helena, ao professor João Carlos, Iago, meu parceiro de lutas estudantis, e ao Léo, obrigada pelo convite. Que bom estar conversando com vocês sobre esse assunto hoje. Quando a gente fala sobre crise e educação, eu acho que são duas palavras que a gente tem falado muito, inclusive, né? E a gente tem conversado muito, inclusive, desse momento que a gente passa a educação. Aí aqui o João, o Iago, o Helena também falaram um pouco sobre as dificuldades que a gente tem passado. Eu queria perpassar um pouco sobre isso, né? A realidade aqui das nossas escolas e tudo mais. Porque hoje a educação básica, ela está no centro desse nosso debate, porque é a que mais tem sofrido nesse momento, é a que mais tem passado, inclusive, dificuldades com o que a gente chama de agravamento da desigualdade social. Então, antes desse momento, a gente já sofre com uma gestão deixada até aqui por Weintraub, assim, totalmente desorganizada e irresponsável. A gente já sofre, inclusive, com a realidade de escolas que sofreram uma grande onda de sucateamento. E aí a gente está falando da realidade, que é a realidade dos estudantes das escolas públicas. Em maioria são realidades, por exemplo, de escolas que não tem nem um professor de informática, que a sala de informática não funciona, que ainda usam do quadro negro e giz, e tudo mais, que a escola não acompanha o desenvolvimento tecnológico, que falta merenda, que o professor não recebe, que o teto está caindo. Isso a gente já desde o início falando aqui, gente, pelo amor de Deus, escuta os estudantes, escuta os professores, nós estamos falando do Fundeb, nós precisamos aprovar um novo permanente Fundeb, tudo isso. Quando a gente passa a enfrentar, então, a pandemia do coronavírus, inclusive, lembrando aqui de todos os ataques, inclusive do Weintraub, do governo Bolsonaro, porque o mais próximo que a gente tem, que a gente acredita que precisa ser a educação, que são os institutos federais, foi atacado também, né? Então, tentativa de corte e tudo mais. E aí, quando a gente entra no que é a pandemia do coronavírus, a gente passa, então, pelo que a gente chama de agravamento da desigualdade social. Isso quer dizer que todas essas dificuldades aumentam, quer dizer que o desemprego aumenta, que o subemprego aumenta, que pessoas voltando para o mapa da fome aumenta. E que dentro dessa realidade de famílias que têm dificuldade para lavar as mãos porque às vezes não têm acesso ao saneamento básico, de famílias que não conseguem se alimentar porque às vezes a única alimentação do estudante era merenda escolar, de família que tem passado isolamento social em casa de um cômodo, ou das famílias que nem têm acesso ao direito ao isolamento social, também está a realidade do estudante secundarista que sofre com a exclusão digital, em suas diversas faces, a exclusão digital institucional, porque eles não conseguem acessar os próprios direitos, porque agora é só pela internet, como, por exemplo, foi a retirada do título de eleitor, como, por exemplo, foi a inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio, a exclusão instrumental, porque falta computador, porque não tem celular, a exclusão financeira, porque não consegue pagar a internet, e a exclusão cognitiva também, que a gente tem falado muito que, às vezes, até com milhares de aparelhos, o estudante secundarista talvez não consiga acompanhar o que é, por exemplo, uma aula, porque na escola não tem esse investimento, porque a escola não acompanha o desenvolvimento tecnológico. Então, nós estamos falando que, nesse momento, a educação básica passa por essa dificuldade, que a educação básica, nesse momento, parece que está jogada às traças, né? E, obviamente, a gente conseguiu aqui, ainda assim, isolamento social, grandes vitórias, como o adiamento do Enem, grandes vitórias, como derrubar o Weintraub, mas até aqui foi tocado esse projeto, que, na minha opinião, inclusive, é um dos ministros que mais parecia, assim, com o Bolsonaro, porque na educação ele tentava trocar todo o projeto. O Bolsonaro ele atacava a democracia no âmbito geral, o Weintraub atacava a democracia dentro das nossas instituições. O Bolsonaro falava mal dos movimentos sociais, o Weintraub chamava as organizações estudantis de ninho de rato. Então, era uma guerra muito grande numa tentativa de apagar a nossa história, de mudar os livros didáticos, de acabar com a escola pública, de acabar com a perspectiva de futuro da juventude, de atacar as entidades estudantis, tudo isso, e de atacar também o que a gente tem aqui mais próximo, a negação da ciência, da pesquisa. Então, a gente estava assim, a educação básica sofre, a escola pública sofre, o que mais a gente tem de próximo do que a gente acredita que tem que ser, eles atacam. Então, a educação básica, inclusive, como disse, né, não entendendo a importância do Fundeb, e a gente tem falado muito disso, a gente continua tocando essa luta, inclusive, porque estamos falando da existência aqui das nossas escolas, e tocando um projeto extremamente desorganizado no que é o Exame Nacional do Ensino Médio. A gente viu essa luta aí pelo adiamento do Enem, mas vale lembrar do que foi o Exame Nacional do Ensino Médio do ano passado, extremamente desorganizado. Então, era um projeto de destruição. E esse governo, na minha opinião, ainda tem um projeto de destruição para a educação, mas o Iago coloca aqui muito bem, que muda um pouco o que é, inclusive, ele mesmo falou, eu talvez não fale muito dessa questão ideológica, porque eu sou mais técnico, mas que a gente não se engane, porque é um projeto do governo Bolsonaro destruir a educação.
porque está aqui, inclusive, o nosso meio principal, o centro do nosso debate, quando o debate é a transformação da vida do povo brasileiro, a educação. Então, isso, eu tenho falado muito disso, a educação básica nesse momento, que passa por esse sucateamento, que são os estudantes que mais sofrem com o que é o agravamento da desigualdade social, dificuldade, porque é a realidade da nossa escola pública, ela atinge aqui todos os outros setores. Então, a gente, inclusive, eu acho que é um momento que as entidades estudantis mais estão juntas, esse, porque é tudo uma coisa. Quando a gente fala da educação básica, nós estamos falando do ensino superior, a gente está falando da pós-graduação. E a gente tem tocado muitas lutas em conjunto, inclusive, porque é um projeto, inclusive, de tirar os estudantes da universidade, que, consequentemente, tira os estudantes da pós-graduação. Então, essa questão de crise, educação, são palavras que a gente tem falado muito hoje em dia, e é um projeto, de fato, de destruição, de fechar as portas do ensino superior para a juventude, de fechar as portas, de ter perspectiva de futuro para a juventude e tudo mais. Então, a gente está falando que essa é a realidade. Eu, por exemplo, sou estudante de cursinho popular para vestibular, sou formada no ensino técnico, e aí a gente fala aqui, por exemplo, desse novo ministro, dessas falsificações e tal, é até doido, né? Porque o Weintraub, inclusive, sempre está com a gente, porque fala que a gente não estuda, que a gente não sei o quê. O Iago, uma vez, teve que mostrar lá o boletim exemplar dele, com as notas muito melhor do que o Weintraub, porque ele falava que a gente não estudava e tudo mais. E nós aqui, inclusive, estudantes lutando em defesa da educação, vê agora mais um escândalo de falsificação e tudo mais, de que fez faculdade não sei aonde, não fez. Ou seja, mais uma vez mostra aqui que, de fato, balbúrdia quem faz são eles. Então, são palavras que a gente tem falado muito, porque a crise na educação, com certeza, ela interfere aqui no que é, inclusive. Não existe falar de um país que supere a pandemia do coronavírus, de um país que consiga passar por esse momento sem falar da valorização da educação, dos estudantes, dos professores, do Fundeb, de uma escola pública que, de fato, seja aqui para contribuir com o desenvolvimento do nosso país. Então, estamos falando que aqui a gente sucateia a educação pública, a gente, consequentemente, não tem menos entrada do povo na universidade, consequentemente, menos a entrada do povo, por exemplo, na pós-graduação. Então, são coisas que têm entrado muito junto e palavras que a gente tem falado muito junto, né? E já para caminhar para o final, outra palavra que a gente tem falado muito, que também faz parte desse nosso debate, é a questão da democracia, né? Nós estamos passando por um momento em que as pessoas perderam a vergonha de falar que querem a volta do AI-5, querem a volta da ditadura militar, que o presidente da República continua fazendo apologia ao que esses momentos sombrios. E a gente, do movimento estudantil, nós sofremos, na verdade, há um tempo, desde o início, né, porque Weintraub já postou foto de instrumentos de tortura falando que os estudantes precisavam daquilo ali e tudo mais. Então, nesse momento, a gente tem falado muito no que é também a defesa da nossa democracia, sofrendo, inclusive, com o governo que nega a ciência, que nega a pesquisa, que tem ignorado o que a gente tem passado, inclusive, agora com a pandemia do coronavírus, que ignora o número de mortes, que ignora a necessidade de se investir, que veta bilhões para o combate ao coronavírus. Então, somos nós também os mais afetados, porque qual é a quantidade? Quem são esses estudantes, por exemplo, que estão invadindo da escola porque precisam trabalhar? Quem são esses estudantes que estão perdendo a perspectiva de futuro? Quem são e onde moram esses estudantes que estão sendo mais afetados com o que é a pandemia do coronavírus? Então, está tudo muito ligado. Nesse momento, de fato, as nossas palavras de ordem são defesa da educação, da vida e da democracia, porque nesse momento são as três coisas centrais que estão sendo atacadas e são três coisas centrais nesse aqui nosso debate de transformação da vida do povo brasileiro. Então, não tem como falar de um Brasil que supera o que é a pandemia do coronavírus sem falar da valorização da educação, da saúde em defesa da vida e da importância da democracia no nosso país. Obrigado, Rosana. A gente, então, após ouvir aqui os nossos 4 convidados, damos sequência aqui para um segundo momento, uma segunda rodada, né? A gente agradece a Rosana e eu tinha comentado aqui que a gente faria a fala de retorno inversamente ao contrário do que foi a ordem aí da fala, né? Mas eu estou achando e consulto vocês aqui se a gente pode voltar àquela mesma ordem inicialmente da primeira rodada, né? Para ficar mais, senão a Rosana vai falar mais 5 minutos, enfim, acho que melhor distribuído, né? Professor João Carlos, então eu passo a palavra para você, e levando aqui essa fala da Rosana sobre a questão da democracia, né? E sobre e também compareceu na sua fala, e na fala de todos aqui, de modo geral, essa questão do ataque, né, às instituições
que produzem conhecimento e produzem saber, e essa coisa de uma guerra cultural, assim, uma coisa doentia, né, pode-se até dizer, né, ainda que isso tenha um fundamento ideológico muito claro, e a gente não pode perder isso de vista. Mas, e isso vai se materializando, quer dizer, ela não fica só no discurso, né, nas hashtags da vida aí, né, no gabinete do ódio, mas ela vai se materializando através de medidas, né, que vão realçando, ressaltando esse autoritarismo. Eu acho que com o fim do regime militar, com a reconquista da democracia, a partir de 1988, da Constituição, as garantias às universidades, nós nunca tivemos um ataque tão direto, um ataque, eu diria até um ataque tão baixo a tudo que nós conquistamos. E uma coisa que nós conquistamos, eu queria ver se você destaca um pouco isso, esse ataque à autonomia da universidade, né? Isso, quando o governo lança a medida provisória e lança essa fala, ele teve ali rapidamente a repulsa, né, do Poder Legislativo e de várias outras autoridades e da comunidade em geral. Mas o fato é que, se nós não nos articularmos e não tentarmos impedir isso, o governo vai ali e tal, né, ganhando espaço nesse sentido. Então, é muito claro aqui a denúncia a toda essa ação do governo contra a autonomia e todos os meios e mecanismos que representam isso para a universidade, para os estudantes e para o conhecimento no Brasil. Por favor, tem 5 minutos. Obrigado. Veja só, a universidade é um modelo de relações onde você exerce uma cidadania próxima do desejável, digamos assim. Você tem que aprofundar o autoritarismo na universidade, a desigualdade, evidentemente, mas a universidade é o melhor lugar para resolver essas diferenças, combater o autoritarismo, favorecer a criatividade, favorecer a colaboração. É por ser esse modelo, muito distinto do que nós vivemos hoje, que ela é muito atacada. Acho que a defesa da universidade foi assim um respiro da sociedade dizendo tem limite, não podemos atacar um modelo tão importante de democracia, porque estamos vivendo sim uma degradação muito forte do nosso espaço público. Nós estamos tendo como modelo de relação do espaço público não o diálogo, mas o duelo, o ataque, como você mencionou, o gabinete de ódio, as redes sociais, a destruição das pessoas e não a construção de um bem comum. É nesse sentido que a universidade tem essa importância estratégica de lembrar a nossa responsabilidade em relação a, digamos, padrões coletivos de sociabilidade que devem ser prezados. Você sabe, meu caro, eu descobri, Leocir, um livro subversivo que talvez você tenha lido, né? Olha que você tem jeito de ter lido alguns livros subversivos, esse é muito especial. Sabe como se chama? Código de Conduta da Alta Administração Pública. É o código de ética do servidor público, que lembra o dever do decoro, do respeito ao outro servidor. Vejam como esse livro é subversivo hoje em dia. É também, claro, o compromisso com a credibilidade, com a verdade, não prestar informações falsas. Tudo isso tem a ver com esse código de conduta da alta administração pública. Ele lembra uma dimensão de Estado em meio à turbulência dos governos. A degradação nossa chegou a esse patamar, que nós estejamos discutindo o comportamento ético, político, moral de altos dirigentes. Isso é muito delicado. E nós sempre temos que manter, portanto, a nossa serenidade e firmeza. Somos servidores públicos, continuaremos dialogando com todos os gestores, todos os entes públicos, com serenidade, mas com firmeza na defesa de grandes valores. E aí, meu caro, sabendo que o tempo está apertado, é bom lembrar o seguinte: os marcadores sociais são muito cruéis em relação à solução dessa pandemia. Estamos nos aproximando de 60 mil mortos. Isso é aterrador e sem sinal de um bom controle de medidas sérias, baseadas em boas orientações científicas para um combate a essa pandemia. É lamentável dizer que, infelizmente, um legado grave dessa pandemia já está sendo uma soma insana de mortes. Mas a nossa luta é que não seja também, como não haja como legado dessa pandemia, a expressão de autoritarismos e outros delírios fascistoides. Estamos juntos, obrigado, né, por essa oportunidade de falar da universidade como lugar natural de resistência ao obscurantismo e ao autoritarismo, porque ela é a casa do conhecimento e da solidariedade.
Tá bom, professor João Carlos, eu agradeço, foi mais econômico aqui agora na sua segunda parte, ainda se quiser fazer utilização de mais alguns minutinhos, mas enfim, a gente segue o debate, né, fica à vontade se quiser complementar alguma ideia até o final do nosso debate aqui. Eu passaria então a palavra ao Iago, e aí, Iago, uma outra dimensão, né, que acho que é bom que todos nós e as pessoas que estão nos ouvindo e a sociedade de modo geral acompanhe e saiba, né, que a Uni é boa de mobilização, né, de luta, né, tendo em vista aí o tsunami da educação e a resistência, a defesa da democracia, né? Mas a Uni também trabalhou aí, eu vi, num plano emergencial, né, de retorno, então toda essa preocupação, um plano emergencial, na verdade, da pandemia, né, desse processo, como fica a educação, né, com, claro, a prevalência da vida, né, mas e que sinaliza aí para um possível, né, não sinaliza para um possível retorno, mas diante de um possível retorno, sinaliza aí as questões principais, né, de segurança, né, de como vai ser esse processo de adaptação de aula presencial e de aula online, ou seja, então, além desse papel de defesa mais, vamos dizer assim, mais aguerrida nas ruas e mobilização da sociedade em defesa da educação, a Uni também produz esse tipo de demanda, né? Quer dizer, responde aos anseios dos estudantes e da sociedade de modo geral. Então, é só uma visão sua aí de como a gente tem que ter e tomar e ser vigilantes a esse processo de reabertura da educação e disposição dos estudantes, de professores, de toda a comunidade escolar. Tá bom? 5 minutos para uma fala final. Obrigado. Bom, Leocir, obrigado. Para ir encerrando aqui, então, de fato, nós estamos vivendo um momento muito difícil para a mobilização estudantil, né? Porque nosso principal locus de mobilização, de atuação, ele não existe durante a pandemia, né? Que são as universidades e escolas. Inclusive, a gente brincava até que para um militante de movimento estudantil, a coisa mais essencial, assim, a característica mais básica é a passagem em sala de aula. Aquele velho recado que a gente pede sempre aos nossos professores para chamar os estudantes para construírem as lutas, né? Hoje, infelizmente, a nossa única passagem de sala de aula que a gente tem para fazer é pelo Twitter, pelo Instagram, pela live. Essa é a nossa passagem em sala de aula. Então, isso, de fato, impacta muito na nossa mobilização. Mas, por outro lado, nos traz desafios muito importantes, né? Que, aliás, a Uni, a UBS e a NPG construíram um plano emergencial no início da pandemia, onde a gente colocava ali algumas daquelas características e preceitos básicos que nós acreditávamos que seriam fundamentais serem debatidos e adotados nesse momento para que os estudantes não fossem prejudicados, mas também a produção científica, também o funcionamento das nossas instituições e, acima de tudo, para que nós, em nenhum momento, nos descuidássemos com a vida das pessoas, né? Por isso que a educação tem cumprido um papel muito importante de manter a suspensão das atividades presenciais. Mas são temas complexos, afinal de contas, ninguém viveu esse momento, ninguém sabe como ficar em tanto tempo paralisado de atividades presenciais, né? Então, o governo deveria estar cumprindo esse papel, o MEC deveria estar com um grupo de trabalho emergencial discutindo cotidianamente, avaliando, reavaliando, discutindo, rediscutindo a cada dia, a cada novo estudo que sai. Nós começamos essa pandemia achando que o isolamento social duraria 3 meses. Hoje a gente tem uma perspectiva de não saber até quando isso vai. As universidades podem não voltar às aulas ainda esse ano. Então, deveria-se ter estabelecido uma ferramenta de discussão permanente sobre isso, mas nós elaboramos, apresentamos e agora vamos atualizar esse documento. Assim como atualizamos no caso das universidades públicas, que estão com um debate retomou um debate agora um pouco mais quente, né, sobre como conduzir as atividades de ensino nas universidades
durante esse próximo semestre, nós fizemos um documento bastante extenso também com a nossa opinião sobre o que significam as aulas remotas, sobre quais deveriam ser alguns critérios importantes para garantir que nenhum estudante ficasse para trás, né, que nenhum estudante fique para trás nesse processo de transição que nós vamos viver, porque agora nós vamos praticamente viver um longo processo de transição até que nós consigamos, de fato, voltar às atividades presenciais. Até lá nós vamos ter que ir nos adaptando e criando condições, como eu falei aqui na minha outra fala, para que nenhum estudante seja prejudicado. Isso tem a ver com investimentos, isso tem a ver com flexibilização de determinadas regras acadêmicas, isso tem a ver com a reestruturação física dos espaços das nossas universidades e escolas. Daqui até quando nós conseguimos, de fato, reduzir o impacto da pandemia, nós vamos viver esse longo período de transição, né? E nós esperamos que temos dialogado bastante com professores, com os reitores também. Infelizmente, o único e que deveria ser o mais importante ator que está fora dessa discussão é justamente o Ministério da Educação, que, infelizmente, hoje não tem colocado discussões aprofundadas e um plano concreto emergencial para solucionar os problemas da educação, né? Então é isso. Fica aqui, mais uma vez, meu agradecimento e parabéns aí pela realização desse debate. Eu acho que são debates assim que nos ajudam a aprofundar e pensar e refletir, cada um de nós aqui é sempre um aprendizado, como que nós vamos conseguir superar esse momento tão difícil para a nossa educação, mas que, aliás, tem cumprido um papel muito importante no combate ao coronavírus e é preciso sempre ressaltar isso. As universidades públicas têm desenvolvido pesquisas e produções importantes e que precisam ser valorizadas e reconhecidas depois que a gente passar por isso, para que a gente acabe com coisas como Emenda Constitucional 95, que impede investimentos públicos nessas instituições tão fundamentais para a preservação da vida do povo e para o desenvolvimento do país. É isso. Muito obrigado. Obrigado, Iago. Agora eu vou passar a palavra para o professor Heleno Araújo, e só assim pontuando uma questão também que é um pouco reflexo dessa crise, né, da crise sanitária, que já vai, na verdade, a avaliação da pós-pandemia, na verdade, a crueza aí do problema da crise econômica, né, como um momento posterior à pandemia. Nós estamos vendo atualmente já esse problema econômico se colocando através, aí, principalmente é isso que eu queria direcionar aqui um destaque, que é o emprego, né? Os professores, as demissões, é o que a gente tem visto aqui em São Paulo e no Brasil todo, até mesmo antes de terminar esse primeiro semestre, professores sendo desligados sem concluir o período ainda, né? Fechamento de universidades e de faculdades privadas, enfim. Então, esse cenário, né, a preocupação dos trabalhadores e os mecanismos e a luta que isso precisa ser travada, nós precisamos realmente sensibilizar o poder público, o Congresso Nacional, porque o que vem em seguida é muito difícil, né? Então, nessa área da educação, na questão do emprego dos trabalhadores na educação, os professores, os funcionários. Então, só uma pincelada aí nesses últimos 5 minutos da sua fala final. Obrigado. Obrigado, Leoci. Você traz, né, mais um tema e mais uma prova de que o Estado brasileiro não cumpre o seu papel. Por isso que esta pandemia vai ter que nos levar a refletir sobre o papel do Estado. De fato, é um Estado mínimo, é um Estado neoliberal, é um Estado conservador que vai cuidar das políticas públicas do nosso povo? Está mostrando que não. Nós conquistamos com a Constituição de 1988 que o ingresso no serviço público, o qual eu represento, é exclusivamente por concurso público. Exclusivo. Não é prioritário. Não é se quiser, é exclusivo. Só que nós temos uma aberração. Governos estaduais, municipais e federal que não realizam concurso público, realizam contratações temporárias de forma permanente, e esses contratos temporários estão sendo cancelados nos municípios, principalmente, e nas redes estaduais, causando esse desemprego dentro do setor público. No setor privado, é o descaso com o direito do cidadão, do trabalhador, da trabalhadora.
Foi publicada agora as medidas, as orientações do Ministério Público do Trabalho, que é importante para o setor público, privado principalmente. Um professor que dá uma aula remota à distância, que era para uma turma de 15 alunos, eles estão usando essa aula para 500 alunos, demitindo os demais professores. Então, essas aberrações, essa falta de cuidado com o ser humano e com a vida, né, que estamos também debatendo aqui, faz parte desse processo de crise, de ataques, né, da ausência do Estado para garantir o equilíbrio social em nosso país e o direito do nosso povo, tirando de quem tem, 1% da população concentra renda, 58 bilionários, por isso que a Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo está com abaixo-assinado, taxar fortunas para salvar vidas, e isso é muito importante, o nosso engajamento nesse processo. Exigimos o diálogo social de forma permanente para discutir a questão da contratação do trabalho, para discutir a remuneração dos profissionais, para discutir o próprio protocolo na perspectiva de um retorno às aulas presenciais. Mas quando olhamos o documento do CONSED, que é o Conselho de Secretários Estaduais de Educação, quando olhamos a cartilha de São Paulo, orientando o retorno das aulas no dia 8 de setembro, lá encontramos uma página que diz: dialogamos com, e quem está lá não é a comunidade escolar. Não aparece a entidade representativa dos trabalhadores, a CNTE não está lá, a POSP não está lá, a AFUS não está lá, a UNE não está lá, a UBS não está lá, e nem as atividades representativas dos pais. Então, essa falta de diálogo e esse ataque permanente à nossa categoria profissional e à população brasileira é que promove esse ataque permanente contra a vida do nosso povo, que já acontecia antes da pandemia. A pandemia agrava com o inimigo invisível e vai continuar se nós não atuarmos firmemente em defesa da democracia de fato em nosso país. E para não piorar, Leoci, a crise na educação básica, nos prejudicando muito, principalmente a nós, trabalhadores da educação básica, e a Rosana, que representa os estudantes da educação básica, é muito importante que você leve a mensagem para todas as fundações que estão promovendo esse debate. Que nós precisamos que elas conversem dentro dos seus partidos, com seus deputados, que é muito importante. Esta semana, não pode passar disso, esta semana, colocar em pauta, né, a lei, a PEC do Fundeb. Rodrigo Maia tem que colocar em pauta. Ele prometeu desde maio, colocou 23 de junho como limite, e agora pede mais 2 semanas. Não dá para esperar. Nós temos 2 votações, que precisa de 308 votos no mínimo na Câmara, vai tramitar no Senado mais 2 votações, se tiver alteração, volta para a Câmara, se não tiver, vai ser promulgado, mas depois temos que ter uma lei de regulamentação do Fundeb. E se isso tudo não acontecer antes de dezembro, as escolas públicas, principalmente nos municípios desse país, vão fechar as portas. Prefeitos e prefeitas não terão recursos para o salário dos profissionais, nem para garantir assistência, nem atendimento aos nossos estudantes. Por isso, finalizo pedindo para que não deixem a crise aumentar na educação brasileira. Vota Fundeb já. Obrigado. Obrigado, professor Heleno Araújo, presidente da CONTEE. E pegando aqui, viu, Rosana, a fala, já te passando a palavra aí para suas considerações finais, pegando a fala aqui do professor Heleno sobre a questão do Fundeb, né? A UBS deu, assim, pode-se dizer que deu uma lição aí na campanha que fez e na luta, lição no sentido, não no sentido moral, no sentido do, né, de uma entidade aguerrida e que está sintonizada com os anseios aí de quem representa. Na luta que foi pelo adiamento do Enem, né? Então, a campanha toda que foi feita e a sensibilização e o trabalho político que vocês fizeram. Então, só complementando a fala do professor Heleno, essa questão do Fundeb, né? Então, a gente vê aí, quer dizer, as consequências da não votação, da não aprovação do Fundeb são trágicas para a educação, para o sistema educacional brasileiro, né? Para o financiamento da educação e isso pode nos jogar numa situação
é bastante terrível e delicada, pior do que a gente está vivendo hoje. Então, como é que a UBS vai se colocar aí nas trincheiras em defesa aí da votação, seguindo aqui, né, a recomendação do professor Heleno, né, vamos tentar sensibilizar aqui, claro, todos nós aqui das fundações, dos partidos que compõem as fundações têm esse compromisso, né, mas, então, aí com a palavra a UBS nessa luta em defesa da educação e do Fundeb. Eu quero agradecer o convite, dizer que foi uma honra, e eu falo muito que a gente sempre sai aprendendo mais um pouquinho, né, nesses debates. Então, agradeço o convite, estamos sempre à disposição para conversar sobre saídas, sobre a luta em defesa da educação. Eu queria, sobre esse negócio do Fundeb, eu vou dar um exemplo que eu sempre falo assim, sou estudante de cursinho pré-vestibular popular e formada no ensino médio técnico. Aí as pessoas ficam assim, por que você sempre fala disso? Por que eu sempre falo que eu já sou formada no ensino médio, no ensino técnico, sou secundarista do pré-vestibular? Porque a minha mãe e meu pai ainda são estudantes do ensino de jovens e adultos. E da família da minha mãe, eu quero ser a primeira mulher negra de todas as gerações a entrar na universidade. A primeira mulher negra, porque eu sou mulher negra, mas é a primeira pessoa, na verdade. Assim, a primeira pessoa da minha família. E eu sonho em ser a primeira da minha família a entrar na universidade. Então, todas as gerações de mulheres negras da minha família não terminaram o ensino médio. E a minha mãe e meu pai também. Então, os dois são ainda estudantes do EJA. Então, toda vez que eu falo, sou estudante de cursinho pré-vestibular popular e formada no ensino médio. O que isso significa hoje para essa juventude que tem aclamado, que tem lutado em defesa do Fundeb, que lutou para adiar o Exame Nacional do Ensino Médio? Nós estamos aqui escancarando que a gente está falando de sonhos, nós estamos falando de vidas. E mais do que isso, nós estamos falando de um país que caminha no caminho do desenvolvimento. Porque, como eu disse na primeira parte, não tem como a gente falar de um país desenvolvido tecnologicamente, socialmente e economicamente, sem falar da valorização da educação, sem falar da transformação, sem falar de políticas de combate à desigualdade social. E hoje, quando a gente fala da importância do Fundeb, pressiona pela votação e coloca aqui que a nossa educação básica, porque ela vai desde o ensino de infantil até o ensino de jovens e adultos, ela fala sobre sonhos, nós estamos falando sobre famílias, sobre jovens que sofrem com o que é a desigualdade social, sofrem com o que é agora o agravamento e querem mudar suas vidas, mudar a vida das suas famílias através da educação. E isso, que mal faz ao nosso país? Pelo contrário, faz com que a gente, como disse, caminhe aqui nesse caminho do desenvolvimento. Por isso, eu sempre falo dessa história e falo de mim, porque é sobre isso que a gente está falando. Nós estamos falando sobre um país que forme pessoas, sobre um país que abra as portas do ensino superior para os secundaristas brasileiros, para a juventude negra, periférica, indígena, rural, sobre um país que tenha política de combate à desigualdade social, que valorize os seus professores e que entenda a educação como esse meio principal de transformação da vida do nosso povo. Então, é muito importante nesse momento esse debate e ele está no centro de tudo. Ele está no centro de tudo, inclusive... quando a gente fala da saúde, eu sou formada em análises clínicas, meu técnico é em saúde, e hoje os meninos e meninas que foram formados comigo na Escola Técnica Estadual do Rio de Janeiro estão na linha de frente do que são as pesquisas do combate ao coronavírus. Hoje os institutos federais estão na linha de frente do que é as pesquisas para poder entender como nós vamos superar esse momento. As universidades federais estão dando aula de como, inclusive, com pouco recurso, conseguirem produzir materiais incríveis aqui para o que é o combate, o que é detectar. Eu vi agora no Instagram da Uni, no ar, o que é o coronavírus, por exemplo. Então, nós estamos falando que esse meio, ele transforma as nossas vidas no individual, mas ele também transforma a vida do nosso país, ele transforma tudo, é uma questão individual e coletiva. Então, nós estamos falando de sonhos de jovens que precisam do que é o novo Fundeb permanente, que precisam de uma escola valorizada, que precisam de um governo que tenha políticas de combate à desigualdade social e que lute pelo que é a valorização das políticas que conquistamos, que democratizam o acesso ao ensino superior, mas estamos falando também de que isso daqui tudo nos traz benefícios coletivos, porque, como disse, não tem nada de ruim para um país que coloque mais pessoas na escola, que coloque mais o seu povo para se formar, que coloque mais secundaristas no ensino superior. Pelo contrário, nós vamos só avançar para o que é o desenvolvimento. Então, essa luta é central e a gente tem colocado muita importância do que é o Fundeb, porque sabe-se lá o que pode ser das nossas escolas no ano que vem. Na verdade, o que elas não vão ser, porque nós estamos falando que as escolas podem fechar as portas, literalmente. Então, a gente tem lutado muito. Lutamos muito pelo adiamento do Enem, porque
entendemos que era uma tentativa, inclusive, de fechar o que é as portas do ensino superior para os secundaristas brasileiros, porque deixar numa data escolhida antes da pandemia, sabendo que nesse momento a maior parte da juventude não consegue estudar, de fato, muito injusto e etc. E a gente continua sempre pautando aqui a educação como esse meio principal. Então, a luta da educação, nesse momento, sempre esteve, mas nesse momento, mais do que nunca, está aqui no debate, no centro do debate, para o que é a gente sonhar com o nosso país, passar por esse momento e também fazer o nosso país retomar para a mão do povo, porque, de fato, é um governo que tem um projeto de destruição. Então, essa luta é muito importante. Eu finalizo aqui chamando todo mundo que nos assiste a fazer parte da luta em defesa da educação, porque aqui estão, de fato, os verdadeiros patriotas, porque eu tenho dito muito isso, né? O que adianta usar do verde e amarelo se é um governo que tem um projeto de destruição dos serviços públicos, de destruição da educação, de agravamento da desigualdade social. Então, aqui estão, de fato, os verdadeiros apaixonados pelo nosso país, que entendem a educação como esse meio importante de transformação, meio libertador, meio que precisa ser democrático. Então, é muito importante, nesse momento, que estejamos unidos na luta em defesa de um novo e permanente Fundeb, da luta em defesa do que é também o debate, aqui o diálogo para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio, pela valorização da educação, e de fato construir aqui essa luta em defesa de uma educação libertadora, democrática, porque nesse momento a gente sofre também com o que é a tentativa de intervir na nossa democracia interna. Então, essa luta é muito importante em defesa dos estudantes, dos professores, e eu termino aqui convidando todo mundo a fazer parte com a gente, porque é uma luta de fato, que é uma grande prova de amor ao nosso país, e é uma luta em defesa de todo o povo brasileiro. Agradeço, Rosana. Agradeço também a todos que acompanharam o debate até agora. Eu acho que a gente cumpriu um pouco aqui o nosso papel, né, de trazer, nessa segunda mesa, tratando sobre a questão da educação, com a perspectiva aqui de quem está no dia a dia da educação, né, os estudantes, a UNE, a UBS, a CNTE e a Andifes. Representando aqui a visão, né, dos estudantes, né, dos professores, dos trabalhadores na área de educação. E aqui fizemos aqui um balanço desse período aí de desgoverno, né, de Jair Bolsonaro, com a sua tentativa de interferência nas universidades, na educação, essa coisa da guerra cultural, desmedida, sem propósito, né, sem propósito, assim, não temos uma visão inocente disso, não, a gente sabe os propósitos de tudo isso, mas despropositada diante de todo o dilema que nós estamos vivendo atualmente, né, caminhamos aí para um terceiro ministro da educação, que pelas notícias que a gente está acompanhando aqui, até a posse dele foi suspensa, né? O professor João Carlos lembrou aqui do Código de Ética, né? E é uma coisa assim terrível que nós tenhamos que no meio dessa pandemia se deparar com esse tipo de situação. Mas muito bem lembrado que isso não é um problema pessoal, não é um problema de currículo, é um problema de projeto para a educação. E é esse projeto que nós precisamos denunciar e combater. E aqui temos aqui 4 combatentes aqui do dia a dia em defesa da educação, em defesa da democracia. Eu acho que as fundações aqui deram um passo muito seguro, muito certo, né, de criar o Observatório da Democracia e de realizar esse ciclo de debates e conferências aqui, o diálogo, vida e democracia. Então, eu agradeço a participação de todos vocês aqui, agradeço a todos que acompanharam esse nosso debate aqui pela internet, pelo YouTube, pelas mídias das fundações. Agradecemos aqui todas as fundações, a Fundação Perseu Abramo, a Fundação Maurício Grabois, a Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, a Fundação da Ordem Social, a Fundação Cláudio Campos, a Fundação Astrogildo Pereira e a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Todas as fundações aqui irmanadas nesse objetivo de refletir, elaborar e oferecer esse espaço para os setores e os lutadores aí da democracia e do avanço, e aqui especificamente em relação à educação. Esse ciclo, ele permanece ainda agora no mês de julho, né, entra o mês de julho com algumas mesas, né, eu anuncio aqui que no dia 3/7, né, 3 de julho, próxima sexta-feira, nós vamos ter a próxima mesa, que é a pandemia e a crise do ponto de vista das mulheres, né, então, esse recorte aí sobre a questão feminina, a atuação das mulheres, a crise, como é que ela se apresenta diante aí da realidade, né,
das diversas realidades, né, de todas as mulheres brasileiras. E na outra terça-feira, no dia 7, também está sendo construída aqui uma outra mesa de debate, que é a pandemia e a questão racial, e tem outras aqui que nós estamos construindo até o final do mês de julho, né, abordando aqui as saídas da economia, né, saídas para a economia, né, em relação ao problema todo dessas múltiplas crises que estamos vivendo. Então, eu agradeço mais uma vez a participação de vocês, agradeço aqui a todos que estiveram com a gente, e damos aí por encerrado essa nossa mesa. Dizer também que esse conteúdo aqui fica no YouTube do Observatório da Democracia para consultas e quem quiser ver em outro momento fica disponível. Tá bom? Agradeço aqui em nome das fundações, em nome do Observatório, a participação de todos vocês e até lá. Um abraço, firmes na luta.